Olá, meu nome é Rafael de Oliveira Pedro, eu sou professor e pesquisador da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Acadêmica de Ituiutaba. Nesse vídeo, eu vou apresentar os principais resultados do projeto intitulado Filmes Inteligentes à base de quitosana para monitoramento da qualidade em leite e queijo Minas Frescal. O projeto foi financiado pela chamada FAPEMIG 15 de 2023, processo BIP 009624. Bom, a ideia do nosso projeto foi utilizar materiais de baixo custo para desenvolver um dispositivo que tivesse a capacidade de apresentar alterações visuais, alterações colorimétricas, em diferentes condições de pH de amostras de leite e queijo. Né? Então, a nossa ideia é criar dispositivos que respondam visualmente a alterações de pH e que permitam, então, nós monitorarmos a qualidade desses alimentos. O objetivo desse trabalho foi desenvolver esses filmes inteligentes utilizando o quitosana, que é um resíduo, né, da indústria pesqueira. A quitosana é um biopolímero com diversas propriedades, inclusive a propriedade de formar filmes. Né? Então, nós utilizamos esse polímero com extrato do repolho roxo, que é um extrato rico em antocianinas, uma classe de substâncias bastante conhecidas por apresentar respostas colorimétricas em diferentes condições de pH. Né? Então, nosso objetivo foi desenvolver esses filmes contendo quitosana e extrato de repolho roxo, caracterizar esses filmes produzidos e verificar a eficácia da resposta colorimétrica desses filmes a diferentes condições de pH. Como metodologia, nós iniciamos caracterizando a quitosana por meio de diferentes técnicas, né, como a titulação potenciométrica, a ressonância magnética nuclear de hidrogênio e também a espectroscopia na região do infravermelho. E aí, depois dos filmes produzidos, nós partimos para a parte da caracterização desses filmes por meio de análise subjetiva, determinação do teor de umidade, espessura e também da resposta colorimétrica desses filmes. E por fim, nós aplicamos esses filmes em amostras de leite e queijo. Bom, como resultado, né, nós observamos que foi possível obter os filmes de quitosana com extrato de repolho roxo. Né? Esses filmes tiveram boas propriedades físicas e químicas, né? Foram filmes com boa capacidade de manuseabilidade, com espessura e teor de umidade adequados. E aí, então, nós testamos a capacidade de resposta colorimétrica desses filmes a diferentes condições de pH. Né? Então, nós aplicamos esses filmes em diferentes pHs, uma faixa variando de 1 a 12, e a gente pode observar que a mudança da coloração desses filmes é bastante perceptível, né? Mesmo para pessoas não treinadas. Então, isso indica uma alta sensibilidade desses filmes a mudanças do meio, do pH do meio externo. A partir daí, então, nós utilizamos esses filmes para monitorar as mudanças no pH de amostras de leite. Né? Então, a gente utilizou amostras de leite cru que foram armazenadas sob refrigeração e em temperatura ambiente. Né? Então, nós armazenamos essas duas amostras, fizemos a determinação do pH utilizando um pH-metro, né, para verificar ali o valor do pH dessas duas amostras, e depois nós aplicamos essa amostra nos filmes e verificamos as mudanças de coloração. Então, nós observamos que no leite não refrigerado, ele teve um pH mais baixo, né, em torno de 4,67, e o filme, né, de quitosana com extrato de repolho roxo, ele ficou avermelhado. Né? Isso indica aí uma mudança do pH dessa amostra de leite. Né? Corresponde, né, à mudança da coloração diretamente com o pH observado numa determinação instrumental. Na sequência, nós utilizamos também esses filmes para verificar as condições de armazenamento de amostras de queijo Minas Frescal. Então, nós tivemos amostras de queijo que foram mantidas sob refrigeração e em temperatura ambiente. Né? Nós aplicamos os filmes nessas amostras, nessas diferentes condições, e a gente pode observar uma mudança de coloração entre as amostras de queijo armazenadas sob refrigeração e não refrigeradas. Né? Isso indica também que a gente pode utilizar esses filmes de quitosana com extrato de repolho roxo para verificar as condições de armazenamento do queijo. Portanto, os principais resultados do nosso trabalho foi que nós conseguimos obter filmes de quitosana com condições adequadas de homogeneidade, manuseabilidade e também umidade. Esses filmes apresentaram uma alta sensibilidade colorimétrica a mudanças de pH, né, numa faixa de pH de 1 a 12. Eles foram capazes de detectar visualmente as mudanças de pH do leite, né, a acidificação do leite. Essas mudanças de coloração desses filmes, elas são perceptíveis, né, são bastante perceptíveis mesmo para pessoas não treinadas. Né? No caso
da aplicação desses filmes em amostras de queijo, os filmes foram capazes de distinguir as diferentes condições de armazenamento dessa amostra de queijo, né, entre o queijo armazenado sob refrigeração e em temperatura ambiente. E, de modo geral, esses dispositivos, né, esses filmes, eles são fáceis de serem produzidos, são fáceis de serem aplicados, eles são biodegradáveis e também apresentam um baixo custo, né, e isso tudo, né, mostra que esses filmes têm um potencial de aplicação para o monitoramento da qualidade de alimentos, né. E, por fim, eu gostaria, né, de encerrar agradecendo ao apoio da FAPEMIG e também da Universidade do Estado de Minas Gerais, né, que forneceu a estrutura necessária para essa pesquisa. É isso, muito obrigado.